Paramos no terceiro parágrafo da lição, praticamente concluir a introdução para podermos dar início na lição toda, né? Esse diálogo é prudente aprendermos esse diálogo, né? Como é a prudência? É porque mesmo sendo chamado, como Jeremias foi chamado por Deus, ele foi escolhido ainda no ventre da sua mãe, ele tinha uma missão árdua, ele tinha uma missão. Ok, obrigado. Ele tinha uma missão árdua. Aí você vai dizer, pastor, qual a missão? Nós vamos ver agora. Como eu disse, mesmo ele sendo escolhido no ventre da sua mãe, mesmo ele sendo separado no meio de uma geração, não quer dizer que as coisas fossem ser fáceis para o profeta Jeremias. Não, literalmente não. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para trazer a clareza da palavra de Deus. Não pense que você achar que porque está na presença de Deus, porque você está indo na igreja, porque você está lendo a palavra de Deus, as coisas vão ser fáceis para você. Pelo contrário, meu amado. Literalmente pelo contrário. As coisas vão ser cada vez mais que você se aproxima da presença de Deus, as coisas é mais difíceis ainda para você. Aí você vai dizer, pastor, não diga isso. Não, você pode dizer, porque é o que a palavra nos ensina. A aproximação de Deus é como se fosse um processo de depuração nas nossas vidas. Só vai ficar o filé mesmo. Só vai ficar o que está ali, seguro, que não solta não. Essa é a grande dificuldade. Permanecer firme até o fim. Porque, lembra da história da peneira? Eu vou sair da introdução para entrar na lição, viu? Lembra da história da peneira? A primeira peneira passa, muitas coisas vão para fora. A segunda peneira vai ficando o que é melhor do que o que estava na primeira. Consequentemente, a terceira, a quarta peneira. Então, você imagina assim, quanta coisa foi jogada fora. Quanto? Então só ficou o que era para ficar. E a missão do profeta Jeremias, nesse momento agora, onde ele chora, onde ele se declara diante de Deus, onde ele reclama com Deus, onde ele fala que foi abandonado, é simplesmente porque Deus estava depurando a vida dele e precisava que ele fosse ousado na pregação e na vivência do Evangelho. Então, como disse aí meu sobrinho, né, Jamerson, que o Senhor te abençoe, guarde a sua casa, sua família, seus filhos, a Jaqueline, sua irmã, nós estamos orando por eles, então Deus esteja guardando a cada um de vocês. O Evangelho é fantástico para ser vivido. E é necessário essa depuração sobre as nossas vidas. Basta, meu irmão, a contaminação do pecado. Basta. Nós temos que nos desapegar. Desapega do mundo. Não fomos constituídos para esse mundo. Não. A Bíblia diz isso lá em 2 Pedro. Nós não fomos constituídos para esse mundo. Às vezes as pessoas dizem, não, mas agora, porque ele está na igreja, porque é todo santo, não fala, não faz isso, mas era um sem vergonha. Certo, meu irmão? Eu era isso aí antes. Hoje, nós somos uma nova criatura. Você tem que declarar isso. As coisas velhas, elas já se passaram em nossas vidas. Não tem mais que estar florescendo o passado, não. Nem aceitar a depravação do pecado. Nem ouvir coisa ruim. Porque meu ouvido não é ouvido de piniqueira, não. Meu ouvido é para ouvir a palavra e louvar a Deus. Então eu vou sair da introdução, que hoje é pegado. Hoje é pegado mesmo a palavra. Mas é um alerta para cada um de nós. Olha, o comércio está se abrindo, as coisas está se chamando um novo normal. Presta atenção. O que é um novo normal? Novo normal para mim não existe. Primeiro, porque quando voltarmos à realidade da nossa vida contextual secular, não vai ser normal para mim, porque eu entendo o que Deus quer para a minha vida a partir de agora. Ele nos guardar, ele nos desacelerar por praticamente 90 dias, como eu era nas estradas, correndo, viajando, atendendo, fazendo. Não é mais a mesma coisa.
E que adianta você ter dinheiro, plano de saúde, um monte de coisa, nesse momento não vale de nada. Nada. Então, a normalidade é nos debruçarmos diante do Senhor, render glórias ao Senhor. Lição. Onde paramos domingo passado, né, fala sobre a dupla tarefa do profeta. A dupla tarefa do profeta era arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e depois edificar e plantar. Você já imaginou isso aí? Já não? Abra aí a palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Por favor, em nome de Jesus. Abra a palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha o texto, olha a missão de quem foi escolhido no ventre da mãe dele, separado para trazer uma missão. Versículo 10 do capítulo 1 do profeta Jeremias. Vê, Deus está falando com ele. Vê, meu amado, Deus está falando contigo também. Eu vou te mostrar hoje como Deus está falando contigo. Porque é muito fácil para nós viver esse evangelho. Esse evangelho ele tem que ser reconstruído dentro de nós. Tem que ser moldado novamente. E esse problema de pandemia é o momento de refletirmos quem está no controle de nossas vidas. Quem é que está no controle das nossas vidas? Olha lá. Ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e para edificares e plantares. Você já pensou nisso? Já. Eu vou fazer uma deixa aqui, eu vou trazer um exemplo a um jovem que está conosco hoje. Ele está a 1.200 e poucos quilômetros de nós aqui, em Santa Rita. Meu sobrinho James está conosco hoje. E aí eu vou trazer assim, eu vou lembrar o texto da palavra figurativamente a ele, para ele entender, obviamente, a todos. Né? Vou utilizá-lo apenas como uma expressão aqui. Jamerson, lembra quando maninha e painho comprou aquela terra, onde não valia de nada, mato, virgem, e você olhar para o horizonte dela assim, dizer aqui não dá nada, porque não tem energia, não tem água, a terra não presta, para arrancar esse chique-chique é horrível, uma dificuldade imensa. Aí agora preste atenção à palavra. Eu estou falando com o James, mas eu estou falando com você mesmo. Cada um de vocês nessa manhã. Aí você desbrava a terra, reestrutura a terra, que quer dizer ara a terra, depois planta. E hoje a gente come alguns frutos de lá. Então, essa palavra de Deus, agora esquecendo o James e falando com cada um de vós, essa estrutura aqui somos nós. Porque todo o tempo, na história da criação, até o final dela, o Senhor utiliza a natureza para nos mostrar a cada um de nós o que Ele deseja. Então, quando Ele diz, olha, arranca, despedaça, arruína, destrói, e logo em seguida você vai edificar e vai plantar. Porque não está dizendo que para Jeremias vai ser fácil por ele ter sido escolhido, não. Nem para você. Então, nesse momento, o que é arrancar de nós? Arrancar de nós o desejo carnal. O que é despedaçar? São os meus desejos que os meus olhos, os meus ouvidos almejam nesse mundo secular, tão depravado pela pecaminosidade do homem. Aí ele ainda diz, olha, destrói isso aí. E quando ele diz agora, edifica. Quando ele diz edifica, ele fala agora, o que seria edificar?
O que nós iríamos como edificar nessa manhã? Seria, se formos fazer uma casa, edificar, vou chamar irmão Mário agora, irmão Luiz, está. O que seria edificar? Fazer um caixão no chão, né? Um buraco no chão. Se for uma edificação de mais de um pavimento, vamos aprofundar mais ainda para poder colocar os gaviões e assim subir as colunas. Se não, vamos cavar aí 60, 80 centímetros aproximadamente, colocar as pedras, colocar cimento, depois colocar os ferros, a cinta e começar a edificar. Construir! Então primeiro eu tenho que aprofundar para poder levantar. Porque se eu levantar sem aprofundar, quando vier o temporal ela cai. Mateus fala sobre isso. A palavra está falando com você hoje sobre isso. Então, é arrancar mesmo aqueles gostos seculares que nós temos. E edificar agora através do Espírito de Deus. Por isso que ele nos utiliza como expressão, sois templo do Espírito. Então é isso aqui que o profeta Jeremias vai começar a entender. Destrói toda a vida carnal e edifica uma vida espiritual. Mas primeiro precisa edificar. Como é que se edifica? Se não for conhecendo a palavra. Se não for lendo a palavra, alimentando a palavra. É preciso alimentar esta palavra. Porque aí nós vamos plantar. Está aqui Jeremias capítulo 1, versículo 10. Então, entrando na lição, saindo do contexto de introdução, da primeira etapa, aliás, permitam, eu ainda quero ficar nesse ponto só mais um segundo. Você está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Anota aí abaixo, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias 20, versículo 9. Notou? Aí olha o que ele diz. Mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Esse aqui é o diálogo que Passu e Jeremias tiveram, capítulo 20. E eu ainda te convido a você abrir para nós Daniel capítulo... Anota aí embaixo. Daniel 4:2. Capítulo 4, versículo 2 do livro de Daniel. Você já achou? Porque nesse diálogo, Jeremias conversando, olha o que Daniel traz também no capítulo 4, versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Daniel está dizendo a necessidade de testemunhar, de falar o que Deus havia feito com ele. Por isso que nos dias de hoje há a necessidade contínua de testemunhar. Não quando eu era. Não, meu amigo. Quando eu era um depravado, quando eu era um bandido, isso aí acabou-se. É aniquilado na minha vida. Eu tenho que testemunhar, é uma vida nova. É quando Deus habita em mim e daí para frente ele prossegue num novo caminhar. Eu vim falar da vida velha como testemunho? Não, pelo amor de Deus. Está completamente errado. O testemunho é do agir de Deus para frente. Literalmente para frente. E Daniel está falando sobre isso. Capítulo 4, versículo 3 agora. Quando ele diz, quão grandes são os seus sinais. Quão grandes são os sinais do Senhor. E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Então, não sai daí. Eu ainda vou ficar nesse ponto, porque eu quero te convidar a ler. É conhecido para nós como um dos profetas menores. Abre aí, por favor, Amós. Escreva aí no papelzinho, Amós, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 8 e 10.
do 8, 9 e o 10. Abriu, Amós? Eu espero você abrir. Ok? Olha o que o profeta Amós nos diz. E ele está falando isso aqui, ele já é um outro tempo, né? Mas ainda continua a mesma situação, né? Ele vai testemunhar contra Jerusalém, o capítulo 3 do livro de Amós. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdote e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Está parecido com os dias de hoje, não? Nos limitamos a ir à igreja, assistimos à escola bíblica e vamos para dentro da nossa casa. Quero nem saber o que é que o irmão está passando. Chegamos no horário na igreja e algumas vezes muito atrasado, aí a paz do Senhor para alguns, terminou o culto, a gente entra no carro e corre. Não pergunta nem se o irmão quer uma carona, se tem como ir para casa. Tem irmão que não pode ir para casa porque não tem como se locomover. Mas o camarada não tem um senso de dizer: meu irmão, eu moro perto de você, ou da minha casa até a igreja, eu posso passar na sua casa e levar para você ouvir a palavra. Faz tempo que eu não lhe vejo na igreja. Tu já pensou nisso? O profeta Jeremias, ele tem uma linha e uma obrigação que Deus o convidou, que é o que acabamos de ler no capítulo 1, versículo 10. Então, se você puder, mais tarde você lê o que acabamos de ler, capítulo 1, versículo 10, capítulo 20, versículo 9 do profeta, capítulo 4, versículos 1 e 2 do livro de Daniel, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10 do profeta Amós. Você vai ver que mesmo eles estando em tempos diferentes, pessoas diferentes, profetas diferentes, eles vão estar na mesma palavra. Rapaz, por que Israel não muda, hein? Pelo amor de Deus. Explica aí. Por que Israel não muda? Por que passa os profetas, sempre Israel está na mesma situação? Por quê? Aí eu poderia fazer a pergunta hoje. Por que nós erramos tanto em não prosseguir no conhecimento da palavra? Porque nos entesouramos tanto com as coisas seculares, quando devíamos guardar o principal tesouro, que é a obediência à palavra de Deus. Por quê? Então, vamos para a lição. A lição está tremenda hoje, está fantástica hoje, né? Então, da primeira etapa, faziam parte os fortes, as fortes denúncias das muitas violações da aliança, que Israel nunca guardou, nem poderia guardar. Aí é o profeta Jeremias, na missão de dizer ao povo de Deus o que eles deveriam ter guardado e que nunca guardaram, não é? A desobediência. Literalmente a desobediência. Na segunda, figuravam as promessas maravilhosas da nova aliança, ratificada pelo sangue de Jesus Cristo, escrita no íntimo e cuja obediência se tornava possível a partir de agora. Por que se tornava possível? Pelo Espírito de Deus a habitar no coração daqueles que creem. Então, meu irmão, isso às vezes acontece. Pastor, não diga isso não. Eu digo. Às vezes nós vamos errar, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Naquele momento você sente. Ô amigo, velho, não era para você estar nesse lugar, não. Não era para você ter tratado fulano assim, não. Aí você, eita, vai até aquela pessoa, talvez você seja necessário pedir perdão, pedir desculpas, volta à situação que você estava,
sai daquele lugar onde não é propício para você. Quem faz isso conosco? É o que a palavra nos diz hoje. É o Espírito de Deus que habita sobre nós e nos corrige, ou seja, nos ensina a corrigir o erro. Na verdade, ele nem corrige, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se eu quiser andar na safadeza, eu vou permanecer na safadeza. Mas se eu quiser dar ouvido à voz de Deus, eu me arrependo e saio de lá. Essa é a diferença. Hoje estudaremos a experiência de Jeremias em oração. A vida toda de Jeremias foi um diálogo constante com Deus. Para melhorar, avaliar a sua vida de oração, portanto, convém apreciar não só as orações, mas também as respostas que recebeu. Nessas, o Senhor não só consolava, desafiava. Deus não se satisfazia em apenas garantir a proteção. Corrigia e moldava o seu servo para torná-lo um instrumento mais útil na obra, como o oleiro remodela o barro. Está lembrado da história da peneira, a nossa primeira fala? Está lembrado, quanto mais nós vamos nos aproximando, você vai dizer, então, se eu vou passar por tormento, se eu vou passar por dificuldade, é melhor eu ficar aqui sentadinho no banco da igreja, louvando, lendo a palavra e vou para casa. Não. Você vai perder o melhor. Você vai perder. Está lembrado de quando aquele senhor, quando foi viajar, e aí ele pegou 3 jovens e deu uma quantia para uma quantia para outro e outra quantia para o outro. E quando ele voltou, depois de um determinado tempo, um multiplicou, o outro também multiplicou. E o outro ficou com medo, enterrou, porque sabia que aquele senhor, ele colhia onde não havia plantado. E ele sabia, ele temia aquele senhor. O que foi que ele fez? Ele pegou e enterrou o talento dele. Não, eu vou devolver do jeito que ele me deu. Aquele senhor, quando chegou, disse, ô servo ingrato, se você sabe que eu colho onde eu não plantei, por que que você fez isso? Então, são muitos de nós, muitas vezes. Nós queremos estar na igreja, mas não participar do corpo de Cristo. Nós queremos rotularmos que somos daquela doutrina ou daquele tempo, mas não fazemos nem por onde. Porque você não precisa dizer, basta você ser. É a diferença. Só ser. Então essa história de dizer assim, eu não quero me aproximar, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, melhor para nós. Porque nós vamos ser corrigidos ao longo dos anos que Ele nos deixará nessa terra. Porque no momento que Ele disser assim, filho, eu me agrado, vem para cá ficar perto comigo, antes que você se destrua, ou antes que você não passe nas peneiras, eu prefiro trazer você logo para perto de mim. Tu já pensou? Porque nós não conhecemos os desígnios de Deus. Não conhecemos. Nem nunca conheceremos. Só precisamos louvar e engrandecer o nome de Jesus. Somente. Então, voltando para a lição. Como disse, para melhorar e avaliar a sua vida de oração, portanto, convém apreciar não só as orações, mas também as respostas que recebeu. Nessas, o Senhor não só consolava, mas desafiava. É aquela mesma história. Você diz assim, não, mas eu fui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ninguém vai comigo para o evangelismo. Mas Deus convidou uma comitiva ou Ele te convidou para fazer o evangelismo? Se Ele quisesse salvar os ninivitas, Ele teria colocado qualquer outra situação. Mas Ele tinha uma aliança, Ele tinha algo que Ele queria fazer com aquele jovem chamado Jonas. E Ele deu uma missão a Jonas. Independente dele querer ou não. Mas você vai executar, porque quem quer sou eu. Entendeu agora? Então às vezes a gente reclama assim, não, mas eu não tenho ninguém para ir comigo.
Não tenho ninguém para ir comigo. Mas o Senhor não está te chamando uma comitiva, não. Ele está chamando poucos. Por essa razão que está na Escritura, que diz no Novo Testamento, diz que o campo é grande, é vasto, mas há poucos ceifeiros. Então, querido amado, se pega no pouco, que no muito o Senhor estará contigo. Então, acaba essa história de dizer que está só, porque nunca não estamos só. O Senhor está conosco todos os dias e o dia todo. Então, eu não preciso da presença de ninguém. Basta a do meu Deus, que eu converso com Ele e Ele fala comigo através da sua palavra. É só isso. Não precisamos de multidão, precisamos apenas ser voluntário. Muitos querem aplausos, muitos querem aparecer, a verdade é essa. Não precisa. Quem tem que ter, quem deva ser homenageado ou aparecer, é somente Ele. Porque toda a honra, toda a glória é exclusivamente do Senhor. E é para o Senhor mesmo. Ok? Então vamos lá. A primeira conversa do profeta Jeremias está no capítulo 1. Nós já lemos o capítulo 1. A primeira conversa entre os dois ocorreu na ocasião do chamado de Jeremias. Como Jeremias descreve suas próprias limitações. Vamos lá? Abra aí, Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Ok, Kelvin, eu vou já olhar, eu vou só ler Jeremias 1:6 e depois eu olho Tiago 1:12 que o irmão está pedindo. Então deixa eu fazer logo a leitura de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado da prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Amém. Porque é na aprovação que nós poderemos e deveremos ser aprovados pelo Espírito de Deus. Né? Agora, vamos lá. Jeremias capítulo 1, versículo 6. As limitações. Ele diz o quê? Então disse eu, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Quem falou parecido com ele? Vocês lembram no início da história, lá no Velho Testamento? Quem foi? O profeta Moisés, o servo Moisés. Senhor, eu não sei falar, eu estava com medo de falar com o faraó. Eu tenho uma língua pesada, alguns dizem que ele era gago. E o Senhor diz, eu ponho as palavras na tua boca. Isaías, quando é chamado por Deus, ele diz, Senhor, eu vivo em lugares de lábios impuros. Ou seja, a fala dele, o diálogo dele, o convívio dele, era impuro diante de um Deus Altíssimo. E ele reconheceu isso. E o Senhor purificou a sua boca, a sua vida. Quantos cristãos ainda têm o hábito de chamar palavrão? Aliás, palavrão eu vou corrigir, né? Porque palavrão seria uma palavra grande, segundo a tradução da língua portuguesa. Um paralepípedo, um guarda-chuva, um guarda-roupa. Não é? Isso é palavra grande. Telespectadores, ou melhor dizer, palavras de baixo escalão. Não deve sair da boca do cristão. A nossa boca deve ser para louvar e bendizer o nome de Deus. Lembra da edificação? Lembra da destruição? Lembra da reedificação? É isso aí a palavra. É isso nas nossas vidas. Então, às vezes você ou eu mesmo dizer assim, mas eu estou sozinho. Eu não vou fazer mais isso não, já aconteceu comigo. Na própria igreja, como pastor. Vamos fazer esse projeto, aí eu insisto, uma vez, duas vezes, três vezes. Depois me viro sozinho, não vou fazer mais não, que a igreja não quer fazer, eu estou cansado. Aí eu me levo agora a palavra de Deus, diz, ei, eu não estou chamando a igreja não, eu estou mandando você fazer, filho. É você que tem que fazer, não é a igreja que tem que fazer não. Então,
Quantas vezes você vive dando desculpa, que não sabe fazer isso, que não pode fazer isso? Não, porque eu não sei falar. Porque às vezes eu vou cantar e eu sou totalmente desentoado. Eu não estou nem aí. Minha mulher, minha filha, meu jeito. Entendeu o que eu quis dizer? Não estou nem aí, não. Eu vou abrir minha boca, eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvar, desentoado, entoado, da forma que for. Eu vou louvar. Então, por que você continua no banco da igreja, meu irmão? Ou distante da palavra de Deus? Porque você acha que você vai ser uma vergonha para os outros? Jamais, porque o Senhor, quando te escolhe, o Senhor é quem capacita. Como ele capacitou Daniel, como ele capacitou Moisés, quando ele chamou Abraão e capacitou, como ele capacitou Jonas, mesmo sem querer, profeta Isaías. José, meu amigo, foi o que ele fez com José, rapaz. Tirou dentro de casa, o cara foi vendido pelos irmãos, foi trocado, foi amaldiçoado. Quando ele permaneceu firme, que as coisas estavam dando tudo certo, a sem vergonha da mulher do rei fez aquela safadeza toda, ele sofre de novo e é erguido de novo, porque quem é que está com ele? É o Senhor. E tudo isso que esse jovem passou, tinha um propósito. Lá na frente, cuidar da descendência dele, cuidar dos irmãos dele. Isso tudinho aconteceu porque Deus tinha um projeto lá na frente. Alguém tinha que tomar a cruz e seguir. E essa pergunta que eu quero te fazer hoje: por que você tem deixado a cruz quando você deveria seguir para frente? Por qual razão? Quando eu digo que a gente não vai voltar a um novo normal, porque não é normal viver a vida pecaminosa dizendo que é cristão. Não. Não vamos fazer mais isso. Deus quer destruir toda essa safadeza que está na nossa vida, toda essa impureza, toda essa contaminação com essa terra. Ele quer nos erguer diferentemente. Então esse sentido de pandemia, de nos guardarmos, é para nos edificarmos novamente. Pensa assim. Constrói assim a tua vida. Serve diferentemente agora. Não dá desculpas, como está aqui no capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 do profeta Jeremias. Não dá desculpas. Ele é eu sou. Quem cuida, quem purifica, quem instrui, quem está conosco lá na frente. Eu sou. É Deus conosco. Então, entendeu por que não é um novo normal? Não é um novo normal. Como disse, como Jeremias descreve suas próprias limitações. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Capítulo 1, versículo 6. Moisés alegou o impedimento na fala com desculpa para não ser mensageiro de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 10, que acabei de mencionar. E Isaías confessou a necessidade de purificação de seu modo de expressão para poder profetizar. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então, essa é uma situação que nós nos falamos, nós nos rendemos diante do Senhor. Por quê? Nós temos que ser sinceros com Deus. Nós precisamos nos colocar nessa situação diante de Deus. Jeremias apenas mencionou sua falta de experiência e o Senhor, lendo nas entrelinhas, notou a timidez do jovem. Realmente, podíamos escrevê-lo, o Timóteo do Antigo Testamento. Segundo ponto da primeira parte da lição. A resposta do Senhor que corrige a oração. Abra aí Jeremias, deixa aberto Jeremias capítulo 1, versículo 8 e 9. Depois dele ter lamentado, depois dele ter dito que não sabia, não teria experiência, não teria condição de enfrentar, o Senhor diz assim no versículo 8 do capítulo 1:
não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Versículo 10. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, e para edificares e plantares. Versículo 19 ainda do capítulo 1. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor para ti. Amém? Diga amém, meu irmão. Então, por que é que você quer permanecer no banco da igreja? Por qual razão? Se você conversar com Deus, se você se expor, se abrir com o Senhor, você disser o que você errou ou o que você tem travado ainda dentro do seu coração, talvez uma mágoa, talvez não vou falar nenhuma uma rachadura, mas uma fenda grande, né, que distancia, que te incomoda com o irmão ou com alguém, coloca diante do Senhor, porque Ele é o único que pode cimentar isso aí e juntar as pontas. E a gente não vê nem a fissura que passou. Lembra-se que ele disse a Jeremias que ele constrói e deu o exemplo da casa do oleiro? É isso que ele quer fazer na tua vida, porque ele está fazendo na minha. Está entendendo? Então, eu jamais poderia estar na posição que eu estou, também porque eu nunca quis. Nunca quis, meu irmão, te digo assim, de dentro do meu coração. Nunca quis. Até mesmo porque, por ser filho de pastor, ser adolescente, ser junior, adolescente, jovem, eu via o que o pastor sofre. Muitas vezes ele está sozinho, como está aqui o profeta Jeremias. Muitas vezes não, quase sempre. Quase sempre. E eu via o sofrimento do meu pai. Só tinha a minha mãe para estar com ele. Onde ele chorava, onde ele lia, onde ele se debruçava. Via a incompreensão das igrejas por onde ele passou. A desobediência do povo. Então, por que eu ia viver o que ele viveu se eu sabia que não era bom? Por quê? E tantos outros pastores que vi, pastor Brito e outros pastores do meu coração, que ao longo do tempo terminaram só. Mas hoje, quando você está do lado de cá, você diz: filho, eu não estou só. Porque está aqui o versículo 19 do capítulo 1, quando ele diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pois eu sou contigo, diz o Senhor, para ti livrar. Então é melhor estar na presença de Deus só do mundo, mas com Deus, do que estar cheio do mundo e sem Deus. Preste atenção. Entendeu agora? Capítulo 17, versículo 17 do livro de Provérbios, diz assim: ama um amigo, e na angústia nasce o verdadeiro irmão. Vamos lá, que só me resta 10 minutos e eu ainda estou no primeiro ponto da lição. Segundo ponto agora, a oração ao enfrentar a morte. Jeremias capítulo 11, versículo 18 ao 23. Porque o Senhor me fez saber a sua conspiração. Eu o soube, pois nesse dia me fez ver as suas ações. Eu era como um manso cordeiro que levavam a matança. Não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas
O Senhor dos exércitos, que julgas com retidão, que provas a mente e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte e dizem, não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Não ficará deles nenhum resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Isso daqui é o que o Senhor está falando a Jeremias em relação àqueles homens que se juntaram e disseram que iam matá-lo se ele continuasse falando as ações que Deus estava falando no coração dele. Aí, trazendo para o momento de hoje, ninguém vai te matar, não. Talvez vão lhe excluir da sua rede social, vão dar um gelo em você, vão tirar você, até mesmo parentes. Parentes, quando a gente começa a falar do amor de Deus, por exemplo, a gente se junta aqui agora, fala de carro, fala de mulher, fala de comida, fala um do outro. Mas quando você começa a falar do amor de Deus, pode prestar atenção. E de repente sai um, depois sai o outro. E quando você espera, só fica um por uma questão de educação. Ou até mesmo porque Deus guardou só aquilo ali. O resto Deus não quer tratar agora. Preste atenção, isso não é assim. Se junte no meio dos seus familiares que não têm uma vida plena diante de Deus e comece a falar do amor de Deus. Vê se fica algum. Agora você pode falar de um bocado de coisa. Então, é isso aqui que Deus está falando. Agora, o que é que vai acontecer com eles? Está aqui, está na história. Essa história, ela não é passado. Ela não é para que fosse narrado apenas como história. Isso é para você lembrar que vai acontecer. A Bíblia diz que passarão todas as coisas, menos a palavra. Então isso aqui vai acontecer de novo. Só vai mudar os figurantes. Mas a narrativa é a mesma. E aí ele diz assim, jurando de morte por servir ao Senhor, como você oraria? Como você oraria a partir de agora? Jeremias expôs com clareza como se sentia. Eu era como um cordeiro manso levado ao matador. Jeremias capítulo 11, versículo 19. Ou conforme o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Atos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Eu quero pedir a vocês que leiam, porque me restam 3 ou 4 minutos para encerrar a escola bíblica. E mais uma vez nós vamos continuar com essa lição no próximo domingo. Então, se você puder, ler Jeremias capítulo 11, versículo 19, Isaías capítulo 53, versículo 7, Atos capítulo 8, versículo 32 e Romanos capítulo 8, versículo 36. Então eles assim, pedia justiça além de proteção. Vamos lá, Jeremias capítulo 11, versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatot, que procuraram a tua morte, e dizem, não profetizes no nome do Senhor, para que não morras a nossas mãos. Afinal, quem estava sendo rejeitado era o próprio Senhor, não era Jeremias. O povo de Deus estava rejeitando o próprio Deus, porque não queria ouvir a correção, não queria ouvir a necessidade de mudar. Essa é a verdade. E hoje é a mesma verdade. Quantas pessoas querem sair no domingo à tarde para evangelizar? Vai dizer que está cansado, vai dizer que o povo não, vou ficar em casa, o sol está quente. Não é assim? Quantos querem ir assim, por exemplo, dizer,
Olha, eu vou dar um discipulado hoje na casa de fulano durante a semana. Escolher 2 dias da semana, pegar aquele livrozinho de discipulado, maturidade cristã, e eu vou preparar o irmão fulano de tal. João, Mateus, Lucas, vou preparar desses para que eles melhor sirvam o Senhor. Quantos querem sair da sua comodidade? Amós, capítulo 3, versículo 8 a 10, da comodidade dos seus palácios que construiu. Quantos querem sair do seu conforto para estar na casa dos outros? E muitas vezes a pessoa dá só um copo d'água. Não, toma um copo d'água aí, irmão. Você falou demais hoje. Já passei por isso, filho. Mas a maior gratificação é que quando a gente, numa terra, nós colocamos várias mudas, várias plantas. Não quer dizer que todas vão vingar, não. Nem que todas vão dar frutos. Algumas delas vão morrer. Algumas delas vão produzir mais do que as outras. Assim também são as vidas daqueles que enraizam profundamente no conhecimento da palavra. Por que há cristãos superficiais? A gente utiliza a expressão superficial. Porque eles não enraizam a sua vida diante de Deus. E aí eles não dão frutos o tempo todo. E muitas vezes os frutos não são bons. Por falta de conhecimento. Meu querido e amado irmão, eu vou ter que parar por aqui, porque já está apontando o encerramento da minha aula, da minha sala. Mas te convido hoje à noite, nós temos uma palavra ao teu coração, às 18h30. Não perca, justamente sobre o que estamos passando e o que esperar. Convido a você a estar conosco. Eu vou orar, porque só me tem 20 e poucos segundos. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, livre, que tenha um domingo maravilhoso em família, que Deus possa a cada momento nos mostrar a sua palavra e nos dar a oportunidade de recomeçar em Cristo Jesus. Forte abraço, que Deus abençoe. Nossos sobrinhos e cunhada lá em Teresina e amiga Isabel, Deus esteja confortando e cuidando de todos.